Nova Saúde, a gente chamava de NAS. E aconteceu que assim, a gente, como nutricionista, respondia a policlínica, que é o centro de especialidades. Só que tava ficando sem sala. E a gente, como não é que a nutrição não é igual aos outros profissionais, mas nós tínhamos mais profissionais. E a gente sempre teve os leites que são fornecidos para as crianças que têm condições específicas nutricionais. Sempre estavam com a gente precisava de um espaço um pouco maior. Acabou que fomos pro Sinas e desde que eu comecei a trabalhar eu tava lá. E uma equipe incrível, muita gente legal, um companheirismo tava muito legal. E claro, a gente tinha nossa rotina lá. Acontece que aconteceram várias coisas na minha cidade. Eu não vou entrar nesse assunto porque é muita coisa. Mas esse NAS ele ficava embaixo do pronto atendimento. E o pronto atendimento vai precisar usar esse espaço. Então a gente desmontou o pessoal que tava ali. Cada um foi pra outro canto. E a gente precisou ir pra onde? Pra policlínica. No começo a gente não ia ter uma sala específica lá. Daí que a gente conseguiu montar. Estamos nos ajeitando. Hoje foi o primeiro dia. E junto com a gente até foi uma moça que foi fazer o agendamento. E no começo ela não tinha gostado muito e tal. Daí a gente foi hoje. E claro, né? Eu chego às 8. Meu horário começa às 8. Eu chego antes, eu chego 10 para as 8. Mas meu paciente também chegou 10 para as 8, que era das 8 horas. E eu nunca tinha atendido lá. Até eu entender qual computador eu ia usar, colocar os meus arquivos. Porque a gente se mudou sexta, assim, meio da correria. Até colocar os meus arquivos, até analisar o prontuário do paciente. Até entender que ele vai ser triado por outra pessoa. Antes era a gente que triava. Demorou um pouco, mas atendi, foi tudo lindo. E daí me veio esse pensamento, que quando a gente mudou foi meio no susto, mas assim, tem coisas que eram melhores no outro lugar que eu tava, porque eu tava mais acostumada daquele jeito. Mas mudar nem sempre é ruim. Tipo, esse lugar é novo, a gente não vai ter sempre a mesma sala. Isso para algumas pessoas pode ser um problema, mas cara, eu botei os meus arquivos no meu pendrive, eu sei a minha senha do sistema, eu abro em qualquer computador e atendo em qualquer sala. Resolvido. Aí tem, claro, tem as partes boas, o paciente já vem triado, porque nas consultas de especialidades, né, ele já vem com peso e altura pronto. Ele só vai pra minha salinha já, com peso e altura bem lindo. Aí eu não preciso fazer isso. E isso demanda um tempo da consulta. Então a gente conseguiu agilizar um pouco mais a consulta por conta disso. E a gente vai se ajustando. Eu achei mais legal o esqueminha do café que eles fazem. Você paga um valor por mês e tá sempre, tipo, abastecido o café lá. Outro lugar a gente acabava levando, mas às vezes um levava 2 vezes, um esquecia, um levava mais, menos, enfim. E eu contei toda essa história porque não adianta nada eu querer ficar no outro lugar. Eu não tenho essa escolha, entende? A minha escolha é ser resiliente, aprender e me adaptar à nova realidade. Eu acho que com muitas coisas na vida a gente tem isso. Às vezes a gente perde muito tempo tentando criar coisas tipo, mas eu queria que fosse desse jeito. É óbvio, gente, que eu acho que a gente tem que sempre traçar nossas metas e correr atrás delas. Mas só reclamar não resolve também. E as mudanças têm a sua parte boa. A gente sempre tira alguma coisa boa. No caso, eu quero dizer que eu só relatei isso, mas eu adorei a mudança. Até porque a gente foi pro lugar que a gente deveria estar. E eu acho que isso é muito bom. Mas qualquer mudança na vida, ela tem as suas partes complicadas. E tá tudo bem. Eu acho que cabe a nós ter resiliência suficiente para se adaptar a elas. E para entender as coisas. E para quem sabe modificar pro nosso jeitinho também.
acho isso importante. Quantas vezes aconteceu alguma mudança na sua vida, você achou que ia ser o fim do mundo? E quando aconteceu, foi incrível. Eu tive tantas. Mas eu me lembro de uma em específico. Que, pra quem não sabe, a nutrição ela também trabalha com nutrição integral. Então, pacientes com sonda. Quando eu fiz o meu estágio, eu atendi alguns pacientes com sonda. Aprendi a fazer a fórmula, a fazer a conta. A minha supervisora me ensinou, beleza. Mas foi só, eu lembro que eu saí e falei assim, que eu nunca mais vou mexer nisso. Ai, acontece essas coisas da vida. Aí eu lembro que eu recebi uma ligação de uma supervisora minha de outro estado, outro estágio, falando que tinha uma vaga pra home care em Barra Velha, que é a minha cidade. E que ela me indicaria. Gente, o valor era muito bom pra atender em home care, é muito bom ainda. Aí eu tinha esse valor e era uma consulta semanal pra fazer o controle desse paciente. Só que assim, eu lembro que eu não queria sonda. Aí eu fiquei super apreensiva se eu aceitava ou não. Era uma área que eu não trabalhava, que era o home care. Era um assunto que eu não lidava, que era sonda. Era uma coisa toda nova. Mas eu lembro que daí o meu atual marido, mas na época ele era meu namorado, ele falou: amor, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você tem que se organizar aí. Minha mãe também me deu apoio, todo mundo me deu apoio. Mas sabe o que eu fiz? Eu marquei com a mulher o dia pra ir lá. Um dia antes eu peguei e estudei tudo que eu precisava estudar. E eu fui. Cheguei lá, o homem não tava mais usando sonda. Mas eu tinha estudado. Eu fiquei cuidando dele 2 anos e meio. Foi uma experiência maravilhosa. Foi incrível. Depois ele acabou usando sonda de novo. Aí ele já veio com a receita do hospital. Eu aprendi mais ainda, cuidei dele mais ainda. Tanto a equipe que cuidou dele quanto a família dele. Foi assim, uma experiência muito legal mesmo de ter participado. E isso me trouxe uma bagagem incrível que hoje eu uso nos meus atendimentos. E hoje eu uso fazendo visita domiciliar também, que é tipo esse atendimento de home care que eu tinha com ele. Então foi uma coisa que eu tinha muito medo e que faltou isso aqui.